Vamos falar sobre competência residual? Pois é, a gente tem várias hipóteses de competência tributária. A mais importante, a queridinha do examinador de primeira fase, é a competência residual. Essa competência ela está estabelecida pelo artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. É isso mesmo. Em primeiro lugar, a competência ela é um desenho realizado pela própria Constituição Federal, onde lá no texto constitucional a gente observa quais são as pessoas políticas que podem cobrar tributos e quais tributos que podem ser cobrados por essas pessoas políticas. Os tributos que não estão previstos ali não podem ser objeto de cobrança. Os tributos que estão previstos podem ser objeto de cobrança. Então olha que interessante. Ao mesmo tempo que ela diz quais são os tributos, ela limita a possibilidade do exercício de competência realizado pelas pessoas políticas. Se ela determina ali que somente os estados e o Distrito Federal podem cobrar IPVA, ela nega que a União faça e nega que o município faça. Ou que, de repente, o estado queira criar um outro imposto parecido com o IPVA, mas que IPVA não é. Pois é, a competência residual ela está prevista pela Constituição Federal, no artigo 154(1) da CEF, como eu disse. A competência residual ela funciona da seguinte forma, e é por isso que ela cai na prova. Ela é um resíduo de competência, como se ela tivesse uma carta na manga. Pois é, a competência residual é uma carta na manga que só a União tem, mas não chama competência exclusiva e nem competência privativa. E por que chama residual, professora? Porque é o seguinte, além dos tributos, além dos impostos que a União já pode cobrar, porque estão previstos no texto constitucional, no artigo 53, importação, exportação, o IPI, o IOF, o ITR, o imposto de renda. Além desses impostos que você já enxerga no 153, a Constituição Federal deu esse resíduo só para a União. Então, peraí, a União tem um resíduo onde ela pode criar um novo imposto, professora, que eu nunca vi e que eu nunca enxerguei, isso mesmo. Um novo imposto que você nunca viu, que você até hoje desconhece, é verdade. E esse imposto ele tem que ser cobrado só pela União e ele só pode ser previsto por meio de lei complementar, então só União, só LC, lei ordinária não. Para que haja a instituição desse novo imposto, esse novo imposto precisa passar por um quórum de maioria absoluta, um quórum especial. Então, União e lei complementar. Mas como é que vai ser esse imposto, professora? Pois é. Esse imposto pode ser sobre tudo que você pode imaginar na vida, desde que ele não seja idêntico aos que já existem. Não pode ter nem base de cálculo e nem alíquota, nem fato gerador igual, por exemplo, ao imposto de renda, ao imposto de importação, exportação, ao IPI, ao IOF, ao ICMS, ao ISS. Não pode ter. Tem que ser um imposto inédito. Professora, pelo amor de Deus, não consigo pensar em nenhum. Ah, mas você consegue sim. Tem muita coisa que você pode pensar. Tem um exemplo que a gente sempre dá e acabou que caiu esse exemplo na prova de primeira fase. Eu sempre falava assim, vai que cai na tua prova o imposto que incide sobre propriedade de bicicleta. Pois a gente não tem um imposto que incide sobre propriedade de bicicleta, né? A gente tem IPTU, a gente tem IPVA, mas IPBike, IPB a gente não tem. Então, se houver um imposto que incida sobre a propriedade de bicicletas, esse imposto é um imposto residual. E que a única pessoa política, a única pessoa política que pode exigir é a União. Então, fixa o seguinte, novos impostos podem ser cobrados por meio de uma competência residual que somente a União tem e somente por meio de lei complementar. Outra coisa importante, eu não disse que esse imposto residual ele tem que ser previsto diante de calamidade pública e de guerra. Então, sabe qual que é a pegadinha da prova? Ele vai dizer que o Estado, diante de uma necessidade emergencial, em razão de fortes chuvas que aconteceram no início do ano, acabaram exercendo uma nova competência e criando um novo imposto inconstitucional. Porque a Constituição Federal diz que somente a União pode, ou seja, Estado, município e Distrito Federal não tem competência residual, não. É só a União que pode. E a União tem que esperar, professor, uma calamidade? Não, pode ser imposto sobre propriedade de bicicleta, não tem que esperar, desde que seja por lei complementar.
e desde que não haja fato gerador e base de cálculo idênticos aos que já existem. Tem que ser coisa inédita mesmo, coisa que nunca ninguém viu, que é super fácil de criar no Brasil, não é mesmo? A gente sempre tem coisa que nunca viu e de repente começa a ver do nada, de um dia para o outro. Então essa competência é a competência residual. Cuidado, segundo pontinho de atenção na competência residual. A Constituição Federal também deu a possibilidade da União, além de novos impostos, criar novas contribuições sociais, que são chamadas contribuições sociais residuais. Então, além dos impostos, a União também pode criar contribuições sociais residuais. Somente a União ela tem 2 superpoderes residuais, uma carta em cada manga que ela tem, tá? Tanto de impostos residuais quanto de contribuições sociais para a manutenção da Seguridade Social, contribuições sociais residuais. E como é que funciona? Do jeito que funcionam os impostos. Lei complementar, base de cálculo, fato gerador e tributo inédito, que não seja igual ao que já existe. Então, na realidade, a União tem dois superpoderes aí e duas competências residuais. Uma para os impostos e outra para as contribuições sociais residuais. Ninguém mais pode criar nem novos impostos e nem novas contribuições. As pessoas políticas só podem criar aquilo que expressamente a gente consegue ver ali na leitura do texto constitucional. No artigo 153, os impostos da União. No 154, inciso 1, impostos residuais da União. No 154, inciso 2, impostos extraordinários de guerra. Lá no 155, impostos dos estados. E no 156, os impostos dos municípios. Então, o único que a gente nunca viu, não sabe que de repente pode virar um imposto, que a gente nunca viu, é a União. Impostos e também contribuições sociais residuais. Estas duas espécies tributárias têm licença constitucional, autorização constitucional para que somente a União possa criar. Qualquer tentativa, sabe, qualquer tentativa de te enrolar, mas diante da calamidade, diante de nada. Professora, e medida provisória pode criar, já que a gente pode estar diante de uma situação de calamidade? Não. Tudo que é reservado à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Se é lei complementar, a própria Constituição Federal prevê, estabelece que a matéria reservada à LC não possa ser objeto de MP, não pode ser objeto de medida provisória. E mais do que isso, o Estado que incremente a receita pública de uma outra forma, cobrando imposto que a gente nunca viu, não sabe nem de onde sai, de jeito nenhum. É só a União quem pode. Até porque, na criação dos impostos, ela respeita princípios de anterioridade, né? Ela não vai cobrar da noite para o dia sem respeitar absolutamente nada. Isso não existe. Então, veja, a contribuição social residual é constitucional, os impostos residuais também são constitucionais. Artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal e o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá ok? Beleza? É isso, pessoal. Essas foram as nossas 10 dicas. Confere o nosso e-book, com certeza vocês vão gostar. E tendo qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá bom? Vai ser um grande prazer conseguir atender todos vocês aí. Sejam muito bem-vindos.